Nessa videoaula, que é a segunda videoaula da série de GeoGebra em 3D, nós vamos abordar como construir um bloco retangular e para isso vamos utilizar o arquivo construído na aula 1. E ao final dessa construção você terá construído um bloco retangular, como você pode verificar aqui na janela de visualização 2. E ao modificar os ângulos, você modifica com isso a projeção ou a visualização do seu bloco retangular. Vamos para a nossa videoaula. Para iniciar nossa construção, com o arquivo base já aberto, nós vamos construir 3 controles deslizantes. Clicamos na ferramenta Controle Deslizante e clicamos aqui na janela de visualização 1. Ao clicar, abre essa janela e eu vou digitar o nome do nosso controle deslizante. Então, o primeiro controle deslizante vai ser Comp, de comprimento. O valor mínimo é 0, o valor máximo 10 e vai ter incremento 0,1. Clico em aplicar. Novamente, clico na janela de visualização 1 com a ferramenta Controle Deslizante ainda selecionada e vou construir um controle deslizante chamado de Largue. De largura, o valor mínimo igual a 0, o valor máximo 10. Com a ferramenta Controle Deslizante ainda selecionada, clico na janela de visualização 1 e vou construir um controle chamado de Alt, abreviação de altura, com valor mínimo 0, o valor máximo 10 e o incremento 0,1. Clico em aplicar e com isso nós temos 3 controles deslizantes, Comp, Largue e Alt. Agora vamos clicar em X', teclar Shift e clicar em Z'. Clicamos com o botão direito e clicamos em Exibir Rótulo. Fizemos isso para que a gente possa identificar quem são os vetores X', Y' e Z'. Vamos associar o comprimento ao Y', a largura ao X' e a altura ao Z'. Então, para isso, vamos clicar em Copiar Estilo Visual, clicamos em Y' e clicamos em Comp. Teclo ESC, clico em Copiar Estilo Visual, clico em X' e clico no controle Largue. Teclo ESC, clico em Copiar Estilo Visual, clico em Z' e clico em Alt. Como você pode ver, os controles deslizantes ficaram na cor do respectivo vetor. Agora vamos construir os vértices da base do nosso bloco retangular. Como você pode ver, cada vértice da base do bloco é calculado em função do ponto O. O ponto A1, por exemplo, ele é igual a O mais o valor do controle Comp vezes Y'. O que isso faz? Isso produz uma translação do ponto O para obter o ponto A1. O ponto A2 é obtido em função de A1, mas como A1 foi obtido em função de O, podemos dizer que o ponto A2 também ele é obtido por meio do ponto O. E do mesmo modo, o ponto A3 ele é igual ao ponto O mais o valor do controle deslizante Largue vezes X'. Nós vamos obter estes pontos digitando essas expressões na caixa de entrada. O primeiro que vamos construir então é A1. Então digito A_1 igual a O mais Comp asterisco Y'. Teclo Enter e ali está o ponto A1. Novamente na entrada, digito A_2 igual a A_1 mais Largue vezes X'. E aqui está construído o ponto A2. Na entrada, vou digitar A_3 igual a O mais Largue vezes X'. Teclo Enter e aqui está o ponto A3. Como podemos ver, os pontos O, A1, A2 e A3 formam a base do nosso bloco retangular. Agora nós vamos construir a face oposta à base do nosso bloco retangular. E para isso vamos transladar cada um desses pontos O, A1, A2, A3 por meio do vetor Z' vezes a altura. Vamos então digitar esses comandos na entrada. O primeiro ponto é A_4 igual a O mais Alt vezes Z'. Teclo Enter e aqui está o ponto A4. O outro ponto é o A5 e A5 é igual a A1 mais Alt vezes Z'. Teclo Enter e aqui está o ponto A5. Na entrada novamente eu digito A_6 igual a A2 mais Alt vezes Z'. Teclo Enter e aqui está o ponto A6. E por último, novamente na entrada, vamos digitar A_7 igual a A_3 mais Alt vezes Z' para obter o ponto A7. Teclo Enter e aqui está o ponto A7. Como podemos ver, esses pontos, esses 8 pontos, O e de A1 até A7, formam os vértices de um bloco retangular.
Agora vamos selecionar a ferramenta polígono e vamos construir as faces do nosso bloco retangular. Então clico na ferramenta polígono, clico em O, em A1, A2, A3 e O e construo a face inferior. Clico em O, A4, A5, A1, em O e construo uma das faces laterais. A4, O, A3, A7 e A4 e construo outra face lateral. Clico em A7, A3, A2, A6 e A7 novamente e construo essa face lateral da frente. Clico em A5, A1, A2, A6, A5 e está construída a última face lateral. E por último, clico em A4, A7, A6, A5 e A4 novamente e ficam construídas todas as faces do nosso bloco retangular. Teclo ESC para selecionar o ponteiro, seleciono todos os objetos que aqui estão, clico com o botão direito e clico em exibir rótulo para que sejam ocultados todos os rótulos. Como os polígonos estavam com seus rótulos ocultos, os rótulos do polígono foram exibidos. Na janela de álgebra eu clico no polígono 1, seguro Shift, clico no polígono 6, clico com o botão direito e clico em exibir rótulo. Como podemos ver, todos os rótulos dos objetos que estão na janela de visualização 2 estão ocultados. Na parte inferior da janela de álgebra, vou ocultar o vetor x', o y' e o z'. E assim fica construído aqui o nosso bloco retangular. Teclo ESC e vou modificar primeiramente a medida do comprimento, da largura e da altura. Pode ver, olha, ao modificar o comprimento, eu altero a medida na direção de y'. Ao modificar a largura, eu altero a medida em direção de x'. E ao modificar o alt, que é a altura, nós modificamos a altura na direção de z'. Ao modificar os ângulos, a gente provoca giros ou mudança de perspectiva na visão do nosso bloco retangular. Então, com isso, nós construímos um bloco retangular onde é possível modificar a medida do seu comprimento, largura e altura e, além disso, modificar as perspectivas de visão desse bloco retangular.